Informação ao vivo agora, direto das ruas, porque a nossa repórter Andriele Zambonin vai falar sobre apreensões de simulacros aqui em Joinville. Andriele, uma ótima tarde para você, aqui na tela da nossa Tribuna do Povo. É isso mesmo? Bem-vinda para você. Oi, Fernando, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui na Tribuna do Povo. Essa ocorrência registrada aqui em Joinville, na região dos bairros Iririú e Saguaçu, nessa região de divisa entre esses bairros, aconteceu então esse roubo, inclusive com refém. Foi uma ocorrência atendida pela Polícia Militar de Joinville e é por isso que nós estamos aqui no batalhão para conversar com o Tenente Moisés, que está ao meu lado, e entender os detalhes dessa ocorrência, porque são muitos detalhes, né, Tenente, que mostram pra gente a seriedade e a gravidade dessa ocorrência. Eu vou começar pedindo para que você me conte como é que esses suspeitos acabam entrando nessa residência. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Andriele, boa tarde, Fernando, e boa tarde ao pessoal de casa que nos assiste. Então, ontem, na madrugada de ontem, por volta das 2 da manhã, 4 masculinos invadiram uma residência no bairro Saguaçu, na rua São Carlos, e os moradores estavam dormindo no segundo andar dessa residência. O casal num quarto e tinha um filho num outro quarto. O dono da residência, ele escutou um barulho, como se alguém estivesse invadindo a residência pela porta ou pela janela. Então ele rapidamente trancou a porta do seu quarto e gritou para o seu filho trancar a porta do quarto dele. O casal ficou trancado no quarto deles, mas infelizmente o filho do casal foi rendido por esses marginais, que começaram a ameaçar e pediram, que estavam batendo na porta para que o casal abrisse essa porta. E felizmente a esposa do dono da residência conseguiu pegar o seu celular, ligar para o 190 e informar o que estava acontecendo. Mas então, depois dessa ligação, eles tiveram que abrir a porta, né, com medo que o filho estava sendo agredido pelos marginais. Então abriram a porta e os marginais começaram a agredir o casal e o filho. Usaram uma faca para isso e eles estavam portando, depois se identificou, né, que eram simulacros, mas de imediato a família ali percebeu que eles estavam armados com um fuzil, uma pistola e essa faca. Eles chegaram a enforcar as vítimas, então eles usaram de muita violência para poder subtrair os bens que estavam na residência, Andriele. E é importante a gente dizer aqui a ação rápida da mãe nesse momento, de conseguir ter a sensibilidade, a cautela de ligar para a polícia, mesmo diante de uma situação tão grave e extrema, onde o filho poderia estar sendo agredido, né? Exatamente, Andriele. Todas as vezes que eu venho aqui no programa da Tribuna, eu informo o quanto é importante de ligar no 190 sempre que se tem uma ocorrência ou algo grave nesse sentido. Então eles foram rápidos, ligaram no 190, então as guarnições foram para o local e aí? Os marginais foram pegos. Na frente da residência tinha um GM Corsa com um motorista nesse GM Corsa esperando os masculinos que estavam no interior da residência. Então os policiais abordaram já esse masculino e ele percebeu que já tinha a casa caído para ele e ele confessou que eles estavam roubando a casa e falou que tinha 4 masculinos no interior da residência. Os policiais foram fazer abordagem na residência e os 4 masculinos já estavam saindo da casa. Quando eles perceberam os policiais, eles voltaram rapidamente para os fundos da residência e pularam o muro para um terreno baldio. Porém, um desses 4, ele foi abordado pelos policiais que estavam ali no local. Ele estava com colete balístico e todos eles estavam de balaclava, ou seja, estavam tapando os seus rostos, né? Então, nesse terreno baldio que fica nos fundos da residência, então foi encontrado esse fuzil simulacro, né, uma simulação de arma de fogo, a pistola, balas clavas, 2 balas clavas e a quantia de R$3.000, euros, dólares e mais 2 aparelhos celulares. Um era do casal e o outro dos marginais. Todos esses materiais, né, eles foram apreendidos. O celular do marginal provavelmente vai ser feito perícia agora pela Polícia Científica e depois ser colocado dentro do inquérito, né? O que tem nesse celular para poder identificar esses outros 3 masculinos que fugiram e infelizmente a gente não conseguiu prender os 3, somente 2. Agora, Tenente, é importante a gente destacar aqui o quão bem preparados e equipados estavam esses envolvidos no crime, né? Com balaclava, cobrindo o rosto, colete balístico e, inclusive, a gente tem um detalhe importante, que um deles teria vindo do Pará só para praticar esse crime, é mesmo? Exato, Andriele. Esse masculino que foi preso dentro da residência, ele informou que veio do Pará exclusivamente para praticar esse roubo. Parece pouco, né, esses R$3.000, mas de repente eles tinham uma informação que essa família possuía algum outro bem de valor, então eles planejaram essa ação, 5 pessoas, então eles provavelmente tinham a intenção de
subtrair mais bens, né, com alto valor, porque senão eles não iriam ter todo esse planejamento para praticar esse roubo. Agora, no início, eu falei sobre a agilidade da mãe em ligar para o 190. Agora, eu falo da agilidade da polícia em ser rápida, em chegar no local, em atender o chamado, chegar no local com rapidez e ainda conseguir prender alguns dos envolvidos, né? Exatamente, Andriele. Então, quando chegou essa informação no 190, ocorrência de roubo é uma ocorrência de nível 3. Então, automaticamente, quando essa ocorrência é gerada, o pessoal do Copom, que trabalha logo aqui atrás, eles já passam esse informe para todas as viaturas. Então, foi feito o cerco, várias viaturas foram até o local rapidamente, até porque numa terça-feira de madrugada, geralmente não tem muitas ocorrências durante a madrugada. Então, as viaturas estavam livres. Os policiais estão livres, então fizeram um cerco na residência e rapidamente conseguiram deter esse masculino que estava no interior, no exterior, no veículo, né? E mais um masculino no interior da residência. Então, parabéns para os nossos policiais. Tá certo, muito obrigada, viu, tenente, pelas suas informações. É um caso que agora segue em investigação pela Polícia Civil, que vai fazer, é claro, todo um laudo técnico, iniciar uma investigação, abrir um inquérito policial para identificar quem são os outros envolvidos e dar continuidade a esse trabalho de segurança pública aqui em Joinville. Eu volto ao estúdio, Fernando. Andriele, muito obrigado, tá, pelas tuas informações, foram esclarecedoras. Agradeça por gentileza, né, em nome de toda a nossa Tribuna do Povo aqui ao Tenente Moisés, sempre muito solícito com a gente, né, sempre muito educado, receptivo. Muito obrigado aí por conversar com a nossa equipe.